Graça e paz, amados. Amém. Amém, que bênção, né? Culto maravilhoso, graças a Deus. É sempre muito bom estar na casa de Deus. É sempre muito bom louvar esse Deus que é maravilhoso, que é sobre todos e que é digno de toda honra e toda glória. Amém? Hoje nossa ministração vai ser sobre o livro do profeta Daniel. O texto já está aqui na projeção. E a gente vai, para aqueles que estavam ontem na Shekinah, no culto na Shekinah, a gente vai chover no molhado hoje um pouquinho, né? Ontem nós vemos que o pastor, aqueles que estiveram lá, o pastor ele usou Daniel, né, como referência na sua pregação. Não foi sobre o texto, mas usou como referência. E isso foi muito bom, foi muito bom. Eu até no final do culto, lá eu conversei com ele, eu falei, olha, eu escolhi exatamente um texto que você usou, né? Você falou um pouco e tal. E isso é prova de que nós estamos interligados. Nós sabemos que nós vivemos num só corpo, numa só fé, num só espírito. Então, quando o Espírito Santo ele começa a falar conosco, isso, essa conveniência, né, amados, é muito de se admirar. Porque nós sabemos que uma só fé e é um só espírito. Então, ele falou comigo ontem. Já havia preparado essa ministração na sexta-feira e ontem obtive uma confirmação. E me ajudou também para estar ministrando a igreja hoje. Amém? Então o texto já está, nós vamos ler até o verso 15. O texto diz o seguinte: E o rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. E que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, o de Ananias de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. E por que veria ele os nossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias fazendo que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te hajas com os servos, e ele lhe conveio nisso, e o experimentou 10 dias. Versículo 15. E ao final dos 10 dias apareceram seus semblantes melhores, eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Amém? Amados, esse é um texto, para quem esmiuça e lê a Bíblia, conhece a história de Daniel, né? Esse que foi tirado de sua terra, esse que foi levado como cativo por uma nação estrangeira, por uma nação estranha. Só para que a gente possa imergir melhor na mensagem, nós precisamos voltar um pouco no tempo. A nação de Israel, como um todo, ela foi dividida, ela foi separada entre o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte, chamado a Israel, e o reino do sul, conhecido Judá. Então, o que aconteceu? As duas nações, que eram uma nação só, que dividiu, foram as duas desobedientes a Deus. Elas fugiram do tratado de Deus, do que Deus havia
pré-estabelecido para eles. Então, Deus conveio castigá-los como uma forma de correção. Então, foi levantada nações inimigas para que fossem até eles e vencessem batalha e pudessem levá-los cativos. Isso aconteceu antes no Reino do Norte e também aconteceu depois no Reino do Sul, o Reino de Judá, onde estava estabelecida a capital, Jerusalém. Então, o que aconteceu? A nação babilônica, o Império Babilônico, o império do rei Nabucodonosor, veio sobre a nação de Judá, venceu-os em batalha, e a forma de conquistar do Império Babilônico, ele diferenciava de alguns outros impérios. O que alguns impérios faziam era destruir a nação, destruir tudo, às vezes levar os despojos, conquistar aquilo. A nação da Babilônia, o Império Babilônico, tinha um entendimento diferente, tinha uma forma de agir diferente. Então, o que fazia, o Império Babilônico fazia, além de conquistar, vencê-los em batalha, eles levavam algumas pessoas daquela nação que foi conquistada, cativos, para a nação babilônica. E não só isso, mas levavam toda a riqueza daquela nação. Então, era uma forma de destruir diferente. Então, o que acontecia é que aquelas pessoas conquistadas perdiam as principais pessoas de suas nações, de sua nação. Então, aquelas pessoas que detinham o governo, aquelas pessoas que detinham conhecimentos técnicos, aquelas pessoas ricas em cultura, elas eram levadas para servir na Babilônia. Então, o que restava para aquela nação era só, com perdão da palavra, era só a ralé. Era só os pobres, eram aqueles que não tinham conhecimento para tocar uma nação e ficavam à mercê da miséria. Era uma forma de destruir aquela nação, para que no futuro ela não viesse se levantar. E isso se aconteceu 2 vezes. Essa daqui nós começamos a ler é só a primeira investida da nação babilônica. Então, nessa primeira investida, foram levados cativas muitas pessoas, dentre elas pessoas da família real. É a que nós vemos falar aqui, que estavam presentes Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Com o decorrer da história, nós vamos ver que esses nomes foram mudados, né? Nós conhecemos, é mais comum conhecer como Sadraque, Mesaque, Abednego, por conta da fornalha de fogo ardente. Mas foram essas pessoas, esse profeta, esse homem, ainda jovem naqueles dias, que foi levado, que nós vamos tomar como nosso exemplo hoje. Porque o que Daniel fez, a atitude de Daniel, que nós lemos, foi a de não se contaminar. A Daniel foi oferecido lá na nação babilônica do bom e do melhor. Não pense que só porque eles foram levados cativos, eles eram colocados como prisioneiros, como pessoas que não tinham a sua liberdade, não tinha a sua comida diária, mas do contrário, essas pessoas, essas principais pessoas, elas foram colocadas em posições de destaque para que elas pudessem aprender a cultura babilônica e assumir também lugares de liderança nessa nação. Então veja como era. A Babilônia tirava o melhor de outra nação para usar para si. E a Daniel e esses mais 3 jovens da nação de Judá, foi colocado eles no palácio do rei, para que eles pudessem aprender a cultura, e foi dado a eles do bom e do melhor. Nós vimos aqui que foi dispensado para eles, ou foi proporcionado para eles, a ração do rei, a porção da ração da comida do rei. E como a gente sabe, o rei ele se alimenta muito bem, afinal de contas ele é rei, não é verdade? Então se foi colocado do bom e do melhor para aqueles jovens, para Daniel em si. O que isso desperta na nossa mente. Talvez você, ou até mesmo eu, na situação que eles estavam,
de estar triste, de estar desmotivado, a minha nação perdeu, eu fui colocado num lugar, em outra nação, e está me dando comida, está me dando bebida, é do bom e do melhor, eu vou consumir, eu vou aproveitar. Mas a atitude de Daniel foi diferente. Ele optou por não se contaminar por aquilo, não se contaminar com aquela comida, porque aquela nação, ela servia a deuses pagãos, servia a deuses estranhos, e aquela comida, logicamente, também era oferecida a deuses estranhos. Era uma comida que não tinha o entendimento para Daniel, não era, pelo menos ele guardou isso, não era algo que servia para si mesmo. Então ele abdicou. Naquele momento ele não quis se contaminar. A atitude de Daniel foi de fidelidade. E esse é o tema para a nossa mensagem hoje. O tema que eu coloquei aqui foi fidelidade inegociável. Quando nós falamos de algo que é inegociável, é algo que não vai ter abertura ou brecha para mudança. Se você está fazendo um negócio, se você quer negociar alguma coisa, você pode dar um lance, você pode receber um lance. É um negócio, você está negociando. Mas se for algo que é inegociável, você não consegue mudar. E quando nós falamos de fidelidade, amados, fidelidade, nós sabemos que quando nós aceitamos a Cristo, quando em nosso coração nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso suficiente, soberano, Salvador, nós mantemos uma atitude de fé, de fidelidade. Nós vemos isso ser falado, nós pregamos sobre isso, é importante ser fiel, mas isso funciona muito bem na teoria. Mas nem sempre isso funciona perfeitamente na prática, não é verdade? Há um ditado, um pensamento popular, um pensamento mundano que diz que todo homem tem seu preço. Todo homem tem seu preço, todo homem pode ser comprado por um determinado valor. E quando nós trazemos isso para nosso texto, como eu falei, estavam oferecendo o bom e do melhor para aqueles jovens. Imagine a situação daquele homem. Imagine a situação de Daniel. Ele foi tirado da sua nação, de perto da sua família, de perto de conhecidos. A sua nação estava destruída, estava arrasada. Para ele, o seu Deus tinha perdido a batalha. O Deus de outras pessoas, o Deus de outra nação, sobreveio sobre eles e foi vencedora. Imagine qual a situação de total desalento, de total tristeza. Estavam em meio a toda essa tristeza, em meio a toda essa dificuldade, oferecendo coisas boas para eles. Então, naquele momento, Daniel poderia muito bem pensar que aquilo seria algo bom, era algo bom que estava acontecendo com ele. Mas ele sabia que deveria ser fiel a Deus, ainda que a sua nação estivesse arrasada. Mas ele confiava nas promessas, ele confiava naquilo que Deus estava preparando para ele. E pensando em nós hoje, nesse momento, o que nós vemos na nossa sociedade é muita corrupção. É algo que acontece na nossa nação, infelizmente, tem sido algo muito comum, né? Daniel, ele poderia ter se corrompido. Mas se nós pensarmos hoje, se nós pensarmos na política, por exemplo, é comum, eu já conheci pessoas muito bem intencionadas tentando se alavancar na carreira política, tentando se colocar, fazer o bem, fazer algo que significasse, algo que não fosse como a maioria, que não fosse comum. Mas a partir do momento que a pessoa ela entra lá dentro, ela começa a trabalhar, ela começa a tentar fazer as coisas que, em seu ver, ela considerava como correta. Há pessoas que estão lá há mais tempo, que têm outro pensamento, que quer tudo para si, e convence essa pessoa, que inicialmente estava bem intencionada,
a mudar de ideia, a ver que o que é mais vantajoso para mim é o que eu posso pegar, é o que eu posso adquirir aqui dentro. Então, nesse momento, amados, é importante a gente observar essa fidelidade. Fidelidade não só a Deus, mas fidelidade aos nossos princípios. Aos princípios que vêm de Deus, aos princípios bíblicos. Daniel, se ele não tivesse ali o temor do Senhor, ele teria se corrompido. E a história poderia ter sido bem diferente do que é que nós vemos. Então o pensamento mundano diz que a ocasião faz o ladrão, né? Há um pensamento também de um filósofo que diz que o homem, ele é o produto do meio. Então, parando para pensar em a ocasião faz o ladrão. Nós sabemos e vemos isso acontecendo na nossa sociedade. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que isso é bem diferente. Nós vemos que não cabe a nós mantermos esse pensamento de que o meio vai me influenciar, mas eu, o homem, servo de Deus, vou influenciar o meu meio. Nesse pensamento mundano de que a ocasião faz o ladrão, se essa pessoa que vê uma oportunidade ali e não aceitar, ela está agindo de forma diferente, ela está agindo de forma íntegra. Então o homem, para quem é servo de Deus, para quem observa a Bíblia, esse pensamento de que o homem é produto do meio não serve. Na verdade, o meio é produto do homem. Porque o que nós fazemos influencia naquilo que nós vivemos, no ambiente que nós vivemos. Então a conduta correta que nós devemos observar é a conduta que a Bíblia está nos mostrando, que a Bíblia nos apresenta. Então, dentro disso, qual a conduta correta que eu devo ter? Mesmo nos tempos de dificuldade, mesmo na situação difícil. Porque o que acontece é que a prova de nossa honestidade, a prova de nossa fidelidade, ela é colocada em coisas que trazem benefício para nós, em algo que é visto como vantajoso. Se é alguma coisa que não traz vantagem para mim, não traz vantagem para o homem, eu não vou querer, eu não vou aceitar. Mas a prova de fidelidade, ela está ligada a algo que traz benefício. E nós vemos acontecer muito em nossa sociedade, em nossos dias, de que algo que é benéfico, algo que vai trazer benefício para mim, é vantajoso para mim, isso testa a minha fidelidade a Deus. Isso testa os meus princípios bíblicos. Essa fidelidade que é inegociável, que a Bíblia diz, é muito difícil para o ser humano em si. É difícil. Mas há um texto bíblico que diz que agora eu não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu não vou me pautar, eu não vou me deixar ser influenciado pela cultura mundana, por aquilo que é incorreto, mas eu vou ser influenciado por algo que está escrito, por algo que foi demonstrado e foi vivenciado em Cristo. Porque é Ele que vive em mim, não sou mais eu que vivo, não é mais o mundo que vive em mim, mas é Cristo que vive em mim. É isso que eu devo guardar, amados. Isso é ser fiel, é ter fidelidade. E o que acontece é que muitas pessoas são provadas dessa forma. É colocado vantagens até na vida do crente, até na vida do cristão, que vão testar os nossos valores, os nossos princípios. Aqueles homens, Daniel e seus amigos, eles poderiam permitir essa contaminação, desfrutar daquilo que aquela nação inimiga estava proporcionando para eles. Afinal de contas, eles tinham perdido tudo. Qual o pensamento deles? Adquirir algo de volta. Eles foram fiéis a Deus,
fiéis às promessas de Deus. Essa é a fidelidade, o nível de fidelidade que nós devemos guardar para nós. Eles poderiam aceitar aquela situação, mas eles não aceitaram. Isso trazendo para as nossas vidas hoje, para o que nós vemos hoje em nossa sociedade, nós devemos observar algo que acontece semelhantemente. Não nos permitirmos ser contaminados pelo meio que nós vivemos. Afinal de contas, nós somos cativos. Na mesma situação de que Daniel estava, nós estamos nesse momento. Afinal de contas, há uma frase de Lutero que eu não vou me lembrar agora perfeitamente. Mas ele fala nessa frase, o que nós somos, senão cativos de um reino estranho. Porque o nosso reino, a nossa vivência, algo que está preparado para nós, não está nesse plano. Está nos céus. Está no lugar em que Cristo foi preparar. E a nossa esperança está nisso, amados. Nós aguardamos ansiosamente pelo dia de Cristo. O dia que o Jesus vem buscar a sua igreja, vem buscar a sua noiva. E é um dia que nós vamos testemunhar toda a glória de Deus. Amém? Então, o que a Bíblia diz a respeito desses dias, a respeito dessas situações, de que nós podemos nos corromper, nós podemos permitir nos contaminar. Em Romanos 12, versículo 2 diz o seguinte: não vos conformeis com esse mundo. Em outra versão diz que não vos amoldeis ou nos coloquem no molde desse mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. São valores preciosos. Ainda mais, em Tiago, capítulo 4, verso 4 diz: não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, por que nós vamos nos comungar com aquilo que não é lícito, com aquilo que é incorreto? Porque nós vamos dar brecha para que o inimigo, ele trabalhe em nossas vidas, ele nos tire do foco. Nós não devemos permitir que situações assim aconteçam, amados. Não muito tempo atrás, aconteceu algo parecido na minha vida, que eu posso dizer que é algo semelhante. Há um tempo atrás nós estávamos em uma situação de pandemia, uma situação em que muitos foram proibidos de trabalhar, foram tirados do seu trabalho, tiveram que permanecer em casa. Os irmãos, alguns passaram por isso, e eu também não foi diferente. Eu tive que deixar o meu trabalho, trabalhar não todos os dias, mas em dias alternados. E nós sabemos que, somado a isso, houve um benefício do governo, né? Algo que ajudou muitas pessoas. Isso foi benéfico, porque alguns não estavam tendo renda nenhuma. Não tinham como manter a sua casa, não tinham como manter o seu sustento. Então, houve um benefício do governo. E muitos fizeram cadastro, tiveram a sua aprovação e conseguiram, e foram abençoados. Amém? Amém. Mas o que aconteceu? Que muitos fizeram esse tipo de cadastro de forma ilícita. E comigo aconteceu algo. Havia um dia em que eu não estava trabalhando, e um colega entra em contato comigo e diz o seguinte: olha, fulano de tal fez o cadastro, e ele conseguiu a aprovação, e está arriscado ele receber esse valor. Era um colega de trabalho, estava na mesma situação que eu, ele não foi mandado embora. Ele estava contratado, estava recebendo. Então, foi me questionado isso: por que você não faz também? Por que você não vai fazer? É uma boa, é um dinheiro fácil. Então eu pensei, amados, e eu olhei para aquela situação, falei: mas espera aí, por que eu vou fazer isso? Sendo que eu continuo trabalhando, não todos os dias, mas eu continuo recebendo o meu salário, não tem necessidade. Por que eu vou permitir que algo que é ilícito
algo que não me convém, por que eu vou fazer? Então eu falei isso para esse meu colega, e ela falou, realmente. Ainda bem que você pensa assim, porque fulanos de tais, né? Porque não foi só uma pessoa, foram várias pessoas. Porque fulanos de tais não pensam assim e fizeram e estão recebendo, vão receber. É o tipo de coisa que acontece, amados. Porque quando você vê lá a prerrogativa, você vê qual é a regra para você estar recebendo tal coisa. Você vê se convém que você receba ou não. No meu caso, não tinha nenhum termo lá que permitisse que eu fizesse tal cadastro e recebesse tal benefício. Isso viria para beneficiar várias outras pessoas. Por que eu, que não precisava, vou fazer? Talvez eu estivesse tirando de alguém que precisava. Então a minha escolha foi não fazer. Foi algo que eu escolhi manter fiel, a fidelidade nos meus princípios. Algo que seria injusto, que seria desonesto. E olhando para o texto, olhando para Daniel, esse profeta, foi poderosamente usado por Deus. Ele preferiu não se contaminar, ele preferiu manter os seus princípios. Preferiu se manter fiel, essa fidelidade a Deus, que é tão preciosa, que nós devemos observar, que nós devemos acreditar e confiar e manter a nossa fé nisso. Porque quando nós nos mantemos fiéis, Deus ele se mantém fiel também. O texto que nós lemos, no verso 8, Daniel, ele pediu que essa comida contaminada, não fosse dado a ele. Mas ele fez uma contraproposta. Olha, em vez de você me dar essa comida, essas coisas que o rei está mandando, alimente a gente só com legumes e água. E aquela pessoa que estava responsável por isso, o que ela disse? Olha, eu não posso fazer isso. Se eu fazer isso, vocês vão ficar desnutridos, vocês vão ficar fracos. E a ordem do rei é para que vocês passem muito bem. É para que vocês fiquem bem, fiquem fortes. Então Daniel, ele foi fiel. Mas Deus também foi fiel. Por quê? Porque mesmo se alimentando só com legumes e água, o final do trecho que nós lemos diz que eles ficaram ainda mais fortes, que eles estavam mais gordos, o seu aspecto visual era muito melhor do que os outros que comiam as comidas que vinham da parte do rei. Daniel, ele fez prova. Não tem, a gente no meio cristão não diz fazer prova de fé. O que é a fidelidade se não a fé? Quando nós nos mantemos fiéis àquilo que vem de Deus, nos mantemos fiéis aos princípios bíblicos, Deus é fiel conosco também. Está lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo diz o seguinte: se morrermos com Ele, Ele também com Ele e também com Ele vivermos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Mesmo que nós sejamos infiéis, Deus ele permanece fiel em sua conduta. Deus ele permanece fiel ao que ele é. Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, se nós queremos provar da fidelidade de Deus, nós precisamos ser fiéis. Essa fidelidade, que como nós dizemos, ela é inegociável. Não há regra, não há como eu desviar o entendimento, eu negociar. Não há como, ela é inegociável. Ou você é fiel, ou você não é fiel. Então, quando você é fiel nos princípios, você faz prova de Deus. Daniel fez prova de fé. Ele escolheu não se contaminar, ele foi fiel, e Deus honrou essa fidelidade de Daniel. Deus honrou, manteve os seus amigos, manteve ele forte. E isso não só aconteceu uma vez, mas aconteceu outras vezes. Nós podemos lembrar do exemplo, da situação em que aconteceu na fornalha. Aqueles jovens, eles não deixaram de crer em Deus, não deixaram a Deus para adorar outros deuses, para adorar alguém. Eles se manteve íntegros.
em adoração a Deus. A consequência para eles não foi boa, mas Deus honrou aqueles jovens. Eles tiveram uma experiência maravilhosa, tremenda naquela fornalha. Como acreditar que alguém, 3 pessoas lançadas na fornalha de fogo ardente, pudessem sair sem nenhuma queimadura? Deus é poderoso, amados. É tremendo. Com o próprio Daniel aconteceu na cova dos leões. Ele preferiu não deixar as suas orações, se manter fiel no seu dia a dia, na sua crença, nas suas orações em buscar a Deus. Ele foi colocado numa situação em que feras poderiam acabar com sua vida, mas Deus interveio sobre ele. Deus honrou a sua fidelidade, Deus foi fiel a ele também. Quando nós somos fiéis a Deus, Deus é fiel a nós também. Porque estamos agindo segundo os preceitos, a vontade dEle. Nós vivemos segundo a fidelidade de Deus. Ele é fiel, amados. Ele é fiel. Daniel, ele fez prova de fé. Nós hoje podemos fazer prova dessa mesma fé. Basta nós mantermos os nossos princípios bíblicos. Acreditar que Deus é maior do que qualquer situação, do que qualquer dificuldade. Ainda que essa fidelidade me coloque em situação difícil, eu permaneço fiel, porque no final, Deus vai honrar. Deus vai agir poderosamente em nossa vida. Ele vem sendo fiel, porque se ele não for fiel, ele está negando a si mesmo, está negando que é Deus. Lá no livro de Jó, no capítulo 1, verso 21, diz o seguinte: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Há situações que acontecem, que nós questionamos a Deus. Nós questionamos por que está acontecendo isso, Senhor? Por que essa situação está acontecendo na minha vida? Mas saiba que se você se manter fiel, mesmo nesses momentos de dificuldade, é Deus que vai honrar. É Deus que vai fazer acontecer obras maravilhosas em sua vida. O que Ele pede é que nós permaneçamos fiéis. Amém, queridos? Glória a Deus. Isso é entender essa fidelidade inegociável. Porque essa fidelidade, ela está intimamente ligada a Cristo. Porque nós não podemos falar da palavra de Deus se não colocarmos o Evangelho também. Se não colocarmos Cristo, que foi fiel até o fim, até um destino de morte, Ele foi fiel. Não para satisfação própria, mas para abençoar cada um de nós. Mas para que cada um de nós pudermos ter o privilégio de estarmos servindo a Deus, de estarmos entregando a nossa vida a Deus, para que possamos ser salvos, para que a mancha do pecado não manchasse, não encobrisse a nossa presença diante de Deus. Então, quando nós mencionamos o Evangelho dentro desse tema que nós estamos falando, se nós formos lá para Mateus, capítulo 25, nós temos lá a parábola dos 10 talentos, né? Os irmãos conhecem, sabem. Houve um senhor que, ao viajar, ele entregou alguns talentos para os seus servos. Então, a um, ele entregou 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1 talento. E ao retornar aqueles homens que receberam, alguns deles trabalharam, multiplicaram e apresentaram isso ao seu senhor. E no verso 21 nós vemos o seguinte: o Senhor respondeu ao primeiro:
ao que trabalhou e multiplicou aqueles 5 talentos. Muito bem, servo bom e fiel. Aquele homem, ele trabalhou com aquilo que o Senhor deu para ele. Com aquele valor, ele multiplicou. E o que foi atribuído para ele foi que ele era bom e fiel. E a segunda pessoa, da mesma forma, ele trabalhou, multiplicou aquilo que recebeu e apresentou ao seu Senhor. E o Senhor disse: servo bom e fiel. E ao terceiro, que escondeu, que guardou aquele talento, que manteve aquilo, entregou só aquele talento quando o Senhor voltou, o único que recebeu. Ele disse que aquele servo, ele era mau e negligente. O quanto nós estamos dispostos a perder para receber aquilo que vem de Deus. Essa parábola que nós conhecemos, que eu acabei de mencionar, é uma palavra de servidão, é uma parábola de servidão. Ela mostra como servir Deus com amor e servir com medo. Porque aquele homem que recebeu apenas um talento, o que ele disse? Ele teve medo daquele senhor. Ele disse: eu sei que o Senhor é severo, eu sei que o Senhor colhe onde planta, onde não planta, eu sei que o Senhor é uma pessoa que vai cobrar. Então, por medo, eu vou entregar aquilo que me recebeu. Mas ele não agiu com amor, ele não trabalhou com amor. Quantos de nós, amados, somos chamados para o Evangelho? Nós temos esse chamado precioso e temos a oportunidade de fazer parte dessa obra preciosa, essa obra maravilhosa, e nós escondemos os nossos talentos. Nós somos maus e negligentes. E o que o Senhor vai dizer quando nós entregarmos aquilo que Ele deu para nós trabalharmos? Você foi mau, você foi negligente. Você não soube trabalhar com aquilo que eu te dei. Você não agiu, não trabalhou com amor, não me amou. Mas aquele que ama, aquele que obedece, aquele que trabalha em favor da obra do Senhor, Ele recompensará, Ele abençoará. Aquelas pessoas, aqueles 2 servos que trabalharam e multiplicaram, entregaram ao Senhor, foram chamados de servos bons, eles foram fiéis. Então a nossa conduta hoje é para sermos servos bons, servos fiéis, servos que obedecem, servos que cumprem a palavra, trabalham em favor da obra, para que no dia do Senhor nós possamos apresentar o resultado de todo o nosso esforço. E o Senhor recompensará abundantemente as nossas vidas, se agirmos dessa forma. Isso não é algo que nós vamos escolher, amados. Essa fidelidade é inegociável. Então vamos nos manter fiéis a Deus, mantendo essa fidelidade a Deus, mantendo fidelidade ao que Ele é, porque Deus é poderoso. A palavra dele diz que Ele é fiel. Ainda que eu não seja fiel, Deus é fiel. Amém, queridos? Então receba essa palavra em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha falar poderosamente aos nossos corações, cada vez mais. Amém? Eu agradeço a oportunidade, que as palmas